que aprendi sobre deficiência a respeito de respeito? Bom, eu sou Fabiana Pérez e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que interessa a todo mundo. Interessa a pessoas que têm uma deficiência, interessa a familiares de pessoas que têm deficiência, interessa a pessoas que convivem com pessoas que têm uma deficiência e interessa a você que nunca precisou pensar nesse sonho, porque a qualquer momento você pode encontrar com uma e você precisa saber o que esperar, como lidar e o que ela espera de você. Então, vem comigo, assiste esse vídeo até o final, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, corre, se inscreve e ativa a notificação de forma que você receba a notificação sempre que sair um vídeo novo, tá bom? Aqui eu trago muita coisa interessante, muito assunto que interessa a todo mundo. E é conteúdo que realmente importa, conteúdo que realmente vai te ajudar. Então assiste comigo e vamos juntos. Bom, vamos lá. Muita gente fala muita coisa a respeito de respeito aos deficientes, respeito à pessoa com deficiência, respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Mas hoje o que eu quero trazer para você é um enfoque um pouco diferente. Na verdade, aqui a gente vai trabalhar aspectos que você provavelmente nunca pensou a respeito. Tá? E por quê? Porque eu quero trazer para você reflexões que possam, de fato, te ajudar. Aqui eu não vou trazer questões sobre os direitos e se esses direitos são respeitados ou não. Essa é uma questão que talvez possa ser interessante para um outro momento, mas o que eu quero trazer aqui são coisas que você pode mudar de fato na sua vida, sobre as quais você tem controle, e é com isso que eu quero trabalhar com você, tá bom? Então, vamos lá. Você sempre fala sobre os seus direitos, a maneira como a pessoa trata, como as outras pessoas tratam as pessoas com deficiência, e tudo isso é realmente muito importante. Mas eu quero agora falar diretamente com você que tem uma deficiência. Como você lida com a questão do respeito? Mas eu não quero saber aqui nesse momento se as pessoas te respeitam ou não. Se você se sente respeitado ou não pelas outras pessoas. A primeira coisa que eu quero que você pense, a primeira questão muito importante sobre essa questão do respeito é como você se vê. Você se respeita nesse momento? A maneira como você vive, a maneira como você lida com as situações do seu dia a dia, da sua rotina, do seu cotidiano. Essa maneira como você age, isso gera em você uma sensação de autorrespeito? Você tem se respeitado? E aí, como é que você lida com isso, caso sua resposta tenha sido não? Bom, em primeiro lugar, você precisa ser a primeira pessoa a se respeitar, certo? A se respeitar como pessoa, como indivíduo, como cidadão, como um membro da sua família, como um membro da sua sociedade. Não é o fato de você conviver com uma limitação, seja ela de que tipo for. Aqui eu sei que eu falo muito com pessoas que têm deficiência visual também, como é o meu caso, mas estou falando para todo mundo que tem algum tipo de deficiência. Não é o fato de você precisar lidar com esse tipo de limitação que te isenta de ocupar o seu papel na sociedade, seu papel na vida. Todo mundo está aqui por um motivo, a gente tem um papel. Você está lidando, você está exercendo bem esse seu papel? Você está satisfeito com a maneira como você age, como você se posiciona, como você vive hoje? Isso vai fazer com que você se respeite. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, como é que você começa a se respeitar mais, caso você considere que todas essas questões ainda não estão no ponto em que você considera o ideal? Você primeiro precisa investir
do seu potencial, certo? Você precisa estar preparado para exercer o seu papel da melhor forma possível. Então, você precisa investir na sua autoestima, no seu autoconhecimento, em você, nas suas competências, nas suas habilidades, em ser o melhor que você pode ser de fato no momento. No papel em que você escolheu para você, que você decidiu que é o ideal para você, é aquele papel em que você se sente bem fazer, você precisa ser o melhor realmente. E isso independente da deficiência, tá bom? Não é porque a gente tem uma deficiência que a gente precisa achar que não, eu vou fazer do jeito que dá e tá bom, porque as pessoas têm que entender que eu sou deficiente. Aí você está assumindo, você está vestindo a carapuça da deficiência, que é aquela pessoa que é o deficiente, é aquela pessoa que não consegue fazer alguma coisa. Você precisa tirar esse estereótipo, tirar esse modelo de pensamento da sua cabeça. Você tem uma limitação? No meu caso, eu tenho uma deficiência visual. Mas o que eu assumo para mim como um compromisso, como minha responsabilidade, tem que ser feito da melhor forma possível. E não é porque agora eu faço, não, eu já estou fazendo bem, tá legal, nada disso. Eu preciso me aprimorar, eu preciso continuar crescendo. Tá bom? A gente sempre fala em missão, qual é a sua missão? A missão que todos nós temos é evoluir. Então, a gente tem que estar evoluindo constantemente, tem que estar crescendo, tem que estar se desenvolvendo, tem que estar melhorando. Sua deficiência não pode ser uma desculpa para que você faça as coisas do jeito que dá. Não é para fazer do jeito que dá. É para fazer do jeito que dá agora e buscar se melhorar cada vez mais. Tá bom? Então, fazendo assim, pensando dessa forma, buscando sempre o seu aprimoramento, sempre fazendo cursos, lendo, procurando ser uma pessoa melhor, se desenvolvendo pessoalmente, isso vai fazer com que você aumente o seu respeito próprio. Você vai passar a se respeitar muito mais. E quando você se respeita, as pessoas passam a te respeitar também. Tá bom? Isso independente da deficiência. Isso é uma coisa que é natural do ser humano. Tá bom? Quando a gente fala em fulano se dá o respeito, fulano age de uma maneira que faz com que as pessoas o respeitem. Então a gente não pode brigar com o mundo. Você tem que me respeitar. O respeito ele precisa ser conquistado. E começa dentro da gente. Primeiro você se respeita. Primeiro você constrói esse respeito próprio, mas dessa forma que eu falei, se trabalhando, se melhorando, tendo consciência de que você também tem os seus papéis, que você também tem a sua função, que você também tem os seus deveres, tem papéis que você também precisa cumprir. E aí as pessoas vão começar a respeitar você também. Tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é se você se respeita. Um segundo ponto muito importante e que eu ainda não vi sendo tratado é que você também precisa respeitar as outras pessoas que não têm uma deficiência, porque você só sabe como é ter uma deficiência porque você tem. O outro não tem essa noção, o outro não tem essa consciência. Então, nem sempre uma atitude do outro ela é feita para afrontar. Às vezes é desconhecimento. E eu vou falar honestamente, na imensa maioria das vezes é desconhecimento. Tá? Então, quando uma pessoa te faz uma pergunta desconsiderando o fato de que você não enxerga, de que você não ouve, de que você tem alguma limitação motora, nem sempre é para te afrontar. Nem sempre a pessoa está lidando com você o tempo inteiro pensando, e caramba, como eu tenho que falar com fulano? Porque, gente, não é assim, tá bom? As pessoas, às vezes, veem a gente em um ambiente e ou elas não sabem que você tem a limitação, ou às vezes até sabem, mas elas esquecem. E a gente precisa respeitar isso também no outro. Será que a gente está sempre ligado, que a gente está sempre consciente disso? De que nem sempre o outro está a fim de magoar, de machucar, de ofender?
Quantas vezes, gente, desconsidera o fato da deficiência? Quantas vezes a gente fala alguma coisa para o outro sem a menor intenção de ofender e o outro se sente ofendido? Tá bom? Então, passa a ver as coisas, as ações das outras pessoas também, sem essa visão de que, caramba, me ofendeu, quis me magoar, fulano é um insensível, fulano é um bruto, que não sabe lidar com uma pessoa com deficiência. Eu vejo tantos relatos por aí, de pessoas falando, um policial me abordou e queria que eu fizesse, porque eu fui assaltado e o policial queria que eu fizesse uma descrição. Ele está cumprindo o papel dele. Porque, claro, a sua descrição ajudaria muito, mas não necessariamente ele vai estar ligado o tempo inteiro de que o que ele está te pedindo é uma coisa que, infelizmente, você não pode dar como informação naquele momento. Tá bom? Então, aprender também a entender a posição, a postura e a atitude do outro, respeitar o outro por isso, também é um sinal de respeito. Não é porque você é uma pessoa com deficiência que só você precisa ser respeitado, os outros que estão à sua volta também precisam. Tá bom? Elas também merecem o mesmo respeito que você merece. Então, pensa nisso, lembra desse detalhe, que pode parecer um detalhe, mas que é muito importante. Tá bom? Então, o outro também precisa de respeito. O outro também precisa ser entendido. O outro precisa ser compreendido. Tá bom? Ele está agindo com você da maneira como ele sabe. E aí, se você está achando que a maneira como ele lida, vamos supor, é um amigo, uma pessoa da sua família com quem você convive muito, e você acha que a maneira como a pessoa te trata está sendo sempre desrespeitosa, e isso te ofende, isso te faz mal, conversa com a pessoa, orienta, explica. Fala, essa maneira que você está fazendo, eu me sinto desrespeitado. Você esquece que eu preciso lidar com essa situação. E aí, eu preciso que você tenha um pouco mais de compreensão. Eu preciso que você fale de uma forma um pouco mais amena. Enfim, pensa aí no que está te incomodando, na maneira como você se sente desrespeitado e age para mudar essa situação. Não fica só reclamando da vida, ou emburrado, ou devolvendo com a mesma agressividade uma ação que você acha que está sendo agressiva com você. Tá bom? Aprende a respeitar o outro também. O outro, ele não está dentro da nossa pele. Ele não vive a situação que a gente vive. Ele não interpreta a situação da mesma maneira como você interpreta. Então, dá ao outro a chance de crescer, de melhorar, de evoluir também. Tá bom? Isso também é respeito. Tá? Você respeitar o desconhecimento, a ignorância, no significado exato da palavra ignorar. O outro ignora a maneira como você se sente, a maneira como você pensa e a situação que você vive. Então, começa a falar. E o outro vai te respeitar também. E um outro detalhe que eu queria trazer para você, que eu considero muito, muito importante. Você se coloca numa situação de vítima, de coitado, de pessoa que precisa de ajuda, que é injustiçado pelo governo, pelo mundo empresarial que não te contrata, pela falta de oportunidade, pela família, enfim, porque você tem uma limitação, você convive com um determinado tipo de problema, de obstáculo, e aí você vive reclamando da vida. Qual é a visão que o outro, que quem está perto de você vai ter? De que você é uma pessoa digna de pena, de que você precisa ser tratado como um coitado. E essa não é uma atitude que inspira respeito. Você quer passar a inspirar mais o respeito das outras pessoas, então você se coloque numa postura em que vai inspirar esse respeito. Assuma uma postura de alta responsabilidade. Assuma a responsabilidade pela sua vida, pelas suas conquistas. O governo faz um monte de besteira, com certeza. E aí? Você vai ficar o tempo todo de braço cruzado reclamando das besteiras que o governo faz? Você vai ficar o tempo todo reclamando dos direitos que você deveria ter e que não são cumpridos, né? Que não são respeitados? Vai à luta, corre atrás do que você quer para você.
vai se preparar, porque não é o fato de ter uma limitação que te impede de se preparar. Hoje, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje, nesse momento em que eu estou falando com você, eu estou fazendo 5 cursos. 5 cursos, tá bom? Alguns na área de desenvolvimento humano, outros mesmo dentro da área em que eu atuo, em que eu trabalho. Por quê? Para me especializar. Porque não é porque eu enxergo pouco, na verdade quase nada, que eu posso me contentar com o que eu já ofereço. Porque eu quero ser a melhor dentro do que eu faço. E eu quero oferecer o melhor para qualquer pessoa que me contrate. E que essa pessoa vai, inclusive, esquecer que eu tenho uma limitação. Porque o que eu faço tão bem, que isso passa a ser um detalhe. Tá bom? E é possível? Claro que é. Claro que é. Posso falar disso com muita tranquilidade, porque eu já consegui isso, tanto dando aula, tanto na parte de educação. Eu, inclusive, tinha colegas de trabalho que trabalhavam comigo durante anos e que simplesmente não sabiam que eu tinha uma deficiência visual, né? Eu não usava bengala ainda. E eles simplesmente não se davam conta de que eu tinha uma limitação visual, porque na percepção deles, eu fazia todas as minhas tarefas de maneira plena. Entenderam? Eu tive alunos que descobriram depois de muito tempo. Então, você precisa fazer o seu papel, cumprir o seu papel com excelência. E aí as pessoas vão te respeitar. A sua deficiência vai ser só um detalhe. Uma característica sua não vai ser um motivo para que elas sintam pena e por isso te desrespeitam. Tá bom? Então, que fique essa mensagem. Eu sei que às vezes é muito difícil ouvir esse tipo de coisa. Eu sei que várias pessoas vão concordar comigo, mas eu sei que várias pessoas vão discordar veementemente de tudo que eu estou falando. Mas eu falo tudo isso com convicção. E com a convicção de uma pessoa que vive a situação e que conseguiu lidar com ela. E que hoje eu atuo ajudando pessoas a lidarem também com essa situação com a mesma força que eu tive para lidar com a minha. Então, é possível. Você consegue, em primeiro lugar, construir o seu respeito próprio, investindo em você, se levando a sério, mas cumprindo o seu papel. Você não está isento disso, tá bom? Você também precisa ter um papel, você também precisa buscar, né, cumprir esse papel, ser produtivo, ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa que contribui de alguma forma com as pessoas que estão à sua volta. Seja com a sua família, seja com seus amigos, seja com a sociedade em que você está inserido, ou, como é o meu caso, com um grupo de pessoas do qual eu faço parte, que é o grupo de pessoas que têm deficiência. Então, você precisa cumprir o seu papel. Encontre esse seu papel e exerça esse seu papel da melhor forma. Não tem coisa melhor para você construir o seu respeito próprio. E segundo, exija sim o respeito das outras pessoas por você, mas saiba que você também precisa respeitar o outro com as individualidades dele. Não é porque você tem uma limitação que é uma, digamos, vem de uma doença, de um problema genético, que é uma coisa visível e que se apresenta como um obstáculo a mais, que o outro também não tem. Cada pessoa convive com os tipos de obstáculos deles, cada pessoa tem a limitação dela, cada pessoa tem suas próprias dificuldades, tá bom? A gente precisa enfrentar aí esses desafios diários e não é uma coisa só nossa. Não é só a pessoa que tem deficiência que precisa enfrentar dificuldades. Então, aprenda a respeitar o outro também e a lidar com isso, a lidar com o desconhecimento e ajudando essa pessoa a crescer e a evoluir também. E um terceiro ponto, se posiciona com autorresponsabilidade. Assuma o seu papel na vida. Cumpra esse papel com excelência. Seja a melhor pessoa, o melhor profissional, a melhor filha, pai, mãe, marido, esposa que você puder ser. E isso independente da sua deficiência.
Não use sua deficiência como uma desculpa. Construa o respeito e esse respeito vai vir. Eu te garanto. Tá beleza? O que eu vou te pedir agora? Para você que está assistindo aqui no YouTube, não esquece de dar a sua curtida. E hoje eu queria te pedir uma coisa especial. Põe um comentário aqui embaixo. Como é o seu autorrespeito? Como é o seu respeito com o outro e como você se posiciona para construir o respeito? Conta para mim aqui embaixo que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.